Gostaria de agradecer nossos vitoriosos pela participação e por compartilhar um pouco de suas histórias. Obrigada por estarem presentes conosco, enriquecendo o nosso evento. Bom, agora, para conversar sobre o tema A Sexualidade Feminina e a Redescoberta do Prazer, convidamos a palestrante Janaína Santos, graduada em Psicologia pelo UNIP, com estudos focados na sexualidade, pós-graduanda pelo Hospital Pérola Bington em Sexualidade Humana, possui curso em Hipnose Clínica, curso de aprimoramento em Sexualidade Humana pela USP, com a doutora Carmita Ábido, e em curso em Psicossomática. Boa noite, Janaína. Boa noite. O áudio dela tá. Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Boa noite. Boa É um noite. prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Um evento assim tão bonito. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença. Um evento tão bonito e de tamanha relevância esse tema, né? Sim. Já pode começar? Como que vai ser? Como que a gente vai fazer? Já começa falando sobre o tema. Já pode começar falando sobre o tema? Vocês estão me ouvindo? Oi, Janaína, pode sim. Estamos Vocês te ouvindo. estão me ouvindo? Tá dando para ver os slides? Vocês estão vendo os slides? Então, vamos falar hoje, né, sobre esse tema, a sensualidade feminina e a redescoberta do prazer. É um tema, assim, como eu já falei aqui, de tamanha relevância, né, o nome já é um nome impactante, né, a sensualidade feminina e a redescoberta do prazer, né, porque a sexualidade é isso, a sexualidade é uma redescoberta a todo dia. Todos os dias nós mulheres temos que estar nos redescobrindo na nossa sexualidade. Então, vamos entender o que é sensualidade, né? Para a gente começar a falar de sexualidade, vamos entender um pouquinho sobre a palavra sensualidade, né? O que é essa palavra que a gente escuta tanto? A sensualidade, né, ela é o charme particular de quem tem um modo próprio de agir. Né? Aí eu coloquei ali também o que é sensual, porque sensualidade está ligada ao sensual também. Sensual está relativo aos sentidos, aos órgãos dos sentidos. E o prazer, né? O que é o prazer? A gente fala tanto em sexualidade, prazer, o que é o prazer? O prazer é uma sensação ou uma emoção agradável, ligado à satisfação de uma vontade. Então, a sensualidade está ligado à particularidade, né? Essa particularidade que foi aquela que chamou a atenção do seu parceiro lá no seu início do seu relacionamento, né? Você vê como às vezes a gente imagina o que é a sensualidade, mas você vê o que realmente é a sensualidade? A sensualidade é uma particularidade. E uma particularidade, cada uma tem a sua. Né? Então, a cultura, assim, né? O meio cultural, eles falam de uma maneira que a gente introjeta a sensualidade de uma outra maneira. Mas, na verdade, a sensualidade é uma particularidade, que cada mulher tem a sua particularidade, cada mulher tem a sua sensualidade. O sensual, o sensual, né, ele está ligado aos órgãos dos sentidos, né, onde ele leva esses impulsos nervosos, né, a gente está falando aqui de físico, né, de resposta física do corpo, né, ali os órgãos do sentido, onde a gente está ali recebendo esse estímulo, né, então você vê que o estímulo está ligado ao que é sensual. E o prazer?
ali o prazer a gente já está falando assim um pouquinho mais de uma forma subjetiva, né? De uma forma que cada uma tem, aí onde entra também a particularidade, que cada uma vai responder de uma maneira. Por quê? Porque é uma sensação ou uma emoção. Então, a sensação não são, a gente não responde a sensação todas iguais, né? A gente não responde as emoções todas iguais, né? Todo mundo responde igual. Não, aqui a gente já está falando mais de mundo interno, de subjetivo, né? Então, o que está ligado ao prazer para cada uma de nós? Né? Isso daqui a gente começa falando assim, porque não tem como falar de sexualidade sem pensar assim num contexto geral, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais de particularidade. Que a sexualidade é isso. Cada ser é único com sua subjetividade, suas vivências e suas marcas. Podemos viver o mesmo episódio, mas para cada um terá um significado diferente. Não adianta falar de sexualidade sem falar de sensualidade, sem falar do sensual e sem falar do prazer. Está tudo conectado. E tudo isso está ligado à particularidade de cada uma de nós. Como o seu mundo interno responde. Né? Como o seu mundo interno vai responder a esses estímulos que está ligado lá ao sensual. Então, cada mundo interno vai responder de uma forma. Né? Ali a gente estava falando de estímulos físicos. Né? Aqui, a particularidade a gente está falando de como cada uma de nós responde. E a sexualidade, ela é isso, ela é muito mundo interno. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu mundo interno. Então, não dá para mim falar de sexualidade o mesmo jeito que uma pessoa vive a sexualidade, a outra pessoa também vive, porque cada ser é único, né? Cada pessoa que está ali na nossa frente, cada uma tem as suas vivências, as suas marcas, né? Que as suas marcas que foram ficando das suas vivências. E como eu já falei ali, nós podemos viver o mesmo episódio juntas, mas cada uma absorveu, introjetou de uma maneira. Antes de falar de redescoberta, vamos continuar falando aqui um pouquinho das particularidades, né? Cada uma aqui passou por um processo. Aliás, todas passaram pelo processo de tratamento. Mas cada uma foi impactada de uma forma diferente. Então, não adianta eu dizer aqui, né? Quais foram as marcas que o tratamento deixou na autoimagem, na autoestima, porque como a gente está falando de particularidade, cada uma teve as suas marcas. E esse registro é só seu, esse registro não é compartilhado. Né? Mas o que a gente pode fazer com essas marcas que ficaram? A gente pode ressignificar, né? Olhar para essas marcas de uma maneira diferente e ver que a gente pode viver, sim, o prazer, né? O prazer da sexualidade, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vida sexual ela está ligada para um bem-estar, para uma qualidade de vida. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre redescobrir, né? Porque faz parte do nosso tema, né? Faz parte, não é o nosso tema. A redescoberta do prazer. Esse nome é muito atual, porque a sexualidade, ela é isso, né? Todas as pessoas que vêm, a maioria das mulheres, assim, que vêm até nós, buscar ajuda, buscar atendimento, é isso. O que ela vai ter que fazer? Uma redescoberta, uma nova forma de ver como o corpo dela vai responder àquele estímulo, como para ela vai ser satisfatório, que ela vai ter uma qualidade nessa vida sexual dessa mulher. Então, vamos falar um pouquinho sobre a redescoberta, né? Segundo o dicionário, né, o dicionário online, é o ato ou efeito de redescobrir, de descobrir novamente, um reencontro, um descobrimento. Eu achei muito legal aqui o descobrir novamente, né? Porque às vezes a gente viveu
lá sensações prazerosas, teve uma vida sexual de qualidade, mas vamos precisar o quê? Descobrir isso novamente. Ou teve algumas que não também, né? Porque de acordo com as pesquisas, é um número muito alto também de mulheres que têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, não é pelo fato de estar passando por um tratamento, que já traz suas implicações, sim, mas às vezes bem antes também já tinha uma dificuldade ali com a sua vida sexual. Então, entra nisso daí, de descobrir novamente ou de redescobrir, né, como esse corpo vai responder ali a esses estímulos, né? Aí eu tô falando aqui um pouquinho que nós mulheres estamos a todo momento nos redescobrindo, seja de uma maneira consciente ou inconsciente. E a nossa sexualidade está totalmente nesse processo de redescoberta. E é bem isso, né? A todo momento nós estamos nos redescobrindo. Né? A gente não é a mesma mulher de um ano atrás. Né? E nem a mesma mulher de 5 anos atrás. Né? A gente sempre, a todo dia, está se redescobrindo, se modificando. Né? A gente não é o que eu falei, a gente não é a mesma mulher de um ano atrás, ou de 5 anos atrás. Nós vivemos nesse processo intenso de redescoberta. E aí é o que eu falei, muitas mulheres com disfunção sexual, elas necessitam dessa redescoberta, essa redescoberta da sexualidade. Pois o que era para ali ser inato, né, ser algo inato, o corpo, né, tem um estímulo, o corpo responde, para umas não é assim tão simples. Para umas esse corpo não responde dessa forma como deveria. Então, o que tem que fazer? A gente tem que ensinar esse corpo a aprender o prazer sexual. Isso é possível? Sim, isso é possível. Faz parte de um tratamento. Quando não responde ali da maneira que era para responder, existe um tratamento. É possível, sim, essa mulher ter uma vida sexual de qualidade, essa mulher ter uma vida sexual satisfatória. Vocês estão entendendo? Como que tá aí para vocês? Vocês estão ouvindo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vocês querem fazer alguma pergunta? Se quiser, pode colocar no chat, que eu já vou respondendo algumas perguntas, porque sexualidade é isso, é a troca, né? É a troca. Isso é a sexualidade, é a interação. Isso que é a psicologia também, né? É a troca, a interação com o ambiente. E a sexualidade é bem isso, bem por conta das particularidades. Se vocês quiserem colocar perguntas aqui, fiquem à vontade, tá bom? A gente falou aqui da redescoberta, do prazer. Agora vamos para o próximo. Aspectos emocionais. Aspectos emocionais é a grande causa de impacto na sexualidade feminina. Né? Muito das disfunções sexuais vêm por conta de aspectos emocionais. Assim, eu nunca vi um caso que tenha sido por conta de aspectos físicos. Sempre por questões psicológicas, questões psicogênicas. Nunca vi alguma disfunção de ordem sexual vir por conta de qualquer coisa física, né? Então, a gente vê o quanto um aspecto emocional impacta a nossa vida, né? A depressão e a ansiedade, algumas vezes, fazem parte do processo de tratamento, né? Essas mulheres, a gente está aqui falando do Outubro Rosa, né? Então, a gente está falando de mulheres aí
que será, Baru, que está sem áudio? Por que será que está sem áudio? Ah, voltou. Ah, não, aqui também está sem. Voltou agora. Ah, voltou. Voltou então, né? Estão me ouvindo? Tá tudo certo agora? Tá ouvindo, pessoal? Então tá, né? Vamos voltar lá, então, da parte que eu voltei, acho que vocês não ouviram, né? A gente está aqui falando de um tema de Outubro Rosa, né? Falando de mulheres que passaram aí por um câncer de mama, algumas passaram pela mastectomia. Então, isso traz, sim, muitos impactos emocionais, né? Tanto na vida como um todo, como também na sua vida sexual, na sua qualidade de vida sexual, né? Então, a depressão e a ansiedade, algumas vezes, fazem parte do processo de tratamento, né? Mas tanto do processo de tratamento ali, dessa mulher tratando ali esse câncer de mama, quanto também essa mulher, quando ela vem tratar questões de ordem sexuais, né? Faz muito, tá sempre junto, né? Uma depressão, uma ansiedade, porque uma queixa sexual, ela sempre vem assim carregada de, de muito conteúdo emocional, uma carga emocional muito grande, né? E isso afeta a autoimagem da mulher, né? E aspectos culturais da figura feminina podem intensificar a percepção sobre si. Por quê? O que é culturalmente jogado sobre as mulheres, né? Toda essa perfeição aí que a gente vê, que a gente sabe que não existe, né? Mas que é o que eles jogam sobre nós, né? E o que acontece? Essa mulher que passa por um processo todo desse, a autoimagem dela, sim, sofre um modo dela se perceber, com certeza. E então, aí é onde entra essa redescoberta, né? Essa redescoberta do prazer, um modo novo, né? Um modo novo de viver ali a sua sexualidade. Porque é possível. Vocês estão ouvindo, gente? É tão difícil, né? Faz tanta falta, assim, um encontro físico, né? O contato físico. Faz bastante falta. A gente estar aqui falando de frente de um celular, não sabe se a pessoa está ouvindo, não sabe se está entendendo, não sabe como está saindo, porque é bom ver as carinhas, né? Porque pelas carinhas a gente vai vendo como que está a nossa fala, o caminho que a gente tem que seguir, né? Olhando só um celular, mas vamos seguindo, né? Vamos falando. Vocês querem fazer alguma pergunta? Como que tá para vocês? Eu vou falar um pouquinho também do desejo sexual. Queixa número 1 entre as mulheres. O baixo desejo. Né? O baixo desejo, ele está assim, entre a queixa principal entre as mulheres. A segunda queixa principal é a dificuldade no orgasmo. Mas a dificuldade no desejo ainda está em primeiro lugar do que a dificuldade no orgasmo. O tratamento tem grande impacto na sexualidade feminina. Aqui são uma das causas, né, que tem o ressecamento vaginal devido aos medicamentos e a falta do interesse sexual, o baixo desejo. Só que nós mulheres, nós funcionamos de duas maneiras no desejo sexual. Na resposta sexual humana, nós mulheres funcionamos de duas maneiras. Nós temos o desejo sexual responsivo, que é uma resposta sexual por meio de um estímulo, né? E temos o desejo sexual espontâneo. O espontâneo, o nome já diz, né? Aquele espontâneo, onde a mulher sente o desejo, né? Ela pode estar acompanhada, ela pode estar sozinha também e praticar masturbação. Esse é o desejo espontâneo. E tem o desejo que é onde é o mais trabalhado, que é o desejo sexual responsivo. Quando esse desejo sexual espontâneo, ele já não está, mas não é que não está funcionando, né? Que não é assim, é um radinho, né? Que funciona, não funciona. Não é assim. Que muitas das vezes a gente passa por uma fase do desejo sexual espontâneo. O espontâneo é ali no começo de relacionamento, né, onde tudo é novo, aí você está ali vivendo aquele novo. Então, o desejo sexual, ele fica ali nesse desejo espontâneo. Passou um tempo, a gente entra no desejo sexual responsivo. E o que é o desejo sexual responsivo? É isso.
onde ele responde a um estímulo, né? Então, muitas vezes as mulheres, qual que é a maioria, como a maioria das mulheres chegam lá diante, né, de nós? Eu quero um remédio para melhorar a minha vida sexual. Essa olha, eu vou dizer que assim, 95% das mulheres chegam com essa fala. Só que a tal da pílula mágica, que elas tanto buscam, não existe. Essa pílula não existe. Então, a gente, né, e explicar para essa mulher, olha, a gente vai para o áudio de novo. Oh, meu Deus. Será que parou? Estou ouvindo. Não, estou ouvindo. Voltou? Vocês ouviram falando até onde? Até o desejo sexual responsivo? Vocês estão ouvindo todas essas coisas? Então, bora lá. Vamos continuar. Né, falando desse desejo sexual aí responsivo. Então, nossa, quando eu leio isso, eu perco o raciocínio total. Mas, voltando, né, o desejo sexual responsivo é isso, é uma resposta aos estímulos. Né? Essa mulher ela vai ter que buscar mais, se interessar mais pelo sexo, né? Não achar somente, não tenho desejo, então assim que eu vou ficar aqui no meu cantinho. Não, né? Uma coisa que a gente não faz, a tendência é fazer cada vez menos. Então, a gente tem que procurar, né? O que é procurar? É erotizar. A gente costuma dizer essa palavra, erotizar um pouquinho mais o nosso dia, né? Como que é erotizar o nosso dia? Pensar em sexo, né? Porque às vezes a gente só pensa em problemas, só pensa em brigas com o parceiro, com a sua parceria, mas não, né? A gente tem que começar a erotizar um pouquinho mais o sexo. Por quê? Onde começa a resposta sexual? Né? Ela começa ali nos neurotransmissores, para o corpo começar a responder. Então, o desejo sexual responsivo é isso, é a gente começar a pensar mais em sexo, começar a erotizar mais o nosso dia. Leituras, mulherada, se vocês gostam de ler, lê conto erótico, sabe? Por quê? Porque o conto ali é você vai fazer a sua fantasia, você vai criar a sua fantasia. Vocês estão ouvindo? Ah, que bom, que bom. Né? Então, essa é uma das dicas que a gente dá, né? Ler contos eróticos, erotizar um pouquinho mais o seu dia, usar um lubrificante à base de água, isso ajuda muito. Muitas mulheres chegam reclamando de dor, e às vezes uma pequena mudança, no seu comportamento ali, já faz toda a diferença. Né? Às vezes a gente fala para essa mulher assim, ela fala, olha, eu sinto dor, mas a gente pergunta, como é a sua lubrificação? Muitas não sabem nem responder como que é a sua lubrificação, né? Então, pelo fato de sentir dor, o que que a gente, né, como ela não sabe responder, algumas sabem dizer, olha, não, minha lubrificação tá boa, outras não, fala, não sei. Então, pelo fato da gente, né, imaginar que a dor é por conta de uma falta de lubrificação, aí a gente fala, olha, então usa um lubrificante. E elas respondem, olha, resolveu bastante, né? Resolveu bastante, me ajudou muito, só eu usar um lubrificante. Por quê? Porque o atrito ali no ato sexual, você não estando lubrificada, isso vai machucar. Né? Então, o fato de você comprar um lubrificante, isso já ajuda bastante a vida sexual. Muitas das queixas, vocês não acreditam que muitas das queixas são resolvidas com um lubrificante, né? Então, são coisas assim que é o que eu costumo falar, que pequenas mudanças fazem toda a diferença, né? Principalmente quando é queixa de dor, assim, na penetração, lógico, né?
como eu disse, particularidade, né? Cada caso é o caso, cada pessoa é uma pessoa, mas eu estou falando aqui que, às vezes, pequenas mudanças já trazem grandes resultados. Entenderam? Tá legal aí falando sobre o desejo sexual, que é a causa número 1, a queixa número 1 entre as mulheres. Vocês estão gostando de falar sobre o desejo sexual? Vocês querem falar um pouquinho sobre a segunda causa, a segunda queixa mais comum entre as mulheres, que é a dificuldade no orgasmo? Vocês querem falar um pouquinho sobre a dificuldade do orgasmo? Que isso também atinge muitas mulheres. As pesquisas mostram que, olha, as pesquisas mostram que 45% da população feminina tem dificuldade com a sua vida sexual. Mas eu acredito que esse número ainda é maior, né? Porque existe lá aquelas que não falam, né? Porque você nunca escuta ninguém falando essas coisas, né? Olha, eu tenho dificuldade para atingir o orgasmo, né? Olha, o meu marido tem ejaculação precoce, como que a gente pode ter ali uma satisfação sexual? Como que a gente pode ter uma satisfação sexual? Né? Por quê? Porque às vezes tem que fazer um ajuste, uma mudança no comportamento dos dois ali. Sim, sim, os remédios, eles mexem muito com o desejo sexual. Por isso que é bom trabalhar esse desejo espontâneo, né? Trabalhar um pouquinho ali esse desejo espontâneo, ou esse desejo responsivo. Por quê? Porque ali o remédio mexeu com o desejo espontâneo. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais no desejo responsivo, onde necessita um pouquinho mais de esforço, né? Necessita isso daí, um pouquinho mais de pensamentos em sexo, um pouquinho mais de eu me entregar ali ao estímulo, eu permitir um estímulo, de eu estar afim ali também no momento, né? Não só achar assim, não quero, né? Mas permitir viver a sexualidade, né? Entrar um pouquinho nesse desejo sexual responsivo, entender a maneira que o nosso corpo responde, né? Que nem sempre ele vai responder dessa forma espontânea. Então, vamos trabalhar ali nesse desejo responsivo, como que o corpo vai começar a responder? Os estímulos, né? Por isso que lá no começo eu comecei a falar tudo da sexualidade, da sensualidade, por quê? Porque tá tudo ligado, não tem como falar de sexualidade feminina sem ligar ela a várias outras coisas, né? Porque é assim que a gente responde, nós mulheres. Algumas não, né? Algumas têm um desejo ali linear, que a gente fala, que é o desejo, né? Tem o desejo, tem a estação, tem o desejo, tem a estação e tem o orgasmo. Assim. Só que hoje a gente usa muito para a resposta sexual masculina isso. Mas tem mulheres, sim, que respondem assim. Tem o desejo, tem a estação e tem o orgasmo. Mas, para as mulheres, a gente usa um círculo da resposta sexual diferente, que envolve a sua vida emocional, envolve essa mulher estar feliz, envolve diversas coisas. Né? Para quê? Para esse corpo responder. Estão entendendo, gente? Então, os desejos sexuais é isso. Eles são estímulos sensoriais, que manda os estímulos para esse cérebro responder, né? Com a lubrificação nas mulheres, com a ereção nos homens. Então, quem acha que o sexo começa lá na vagina, se engana, né? Começa tudo lá com neurotransmissores, com resposta sexual lá no cérebro, que ele vai mandar as informações, onde o corpo vai começar a responder. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito ali o emocional dessa mulher, para essa resposta acontecer, né? Porque muitas vezes tem um bloqueio aí nessa resposta sexual. Falamos aqui dos aspectos físicos, acho que eu já falei também, falando de aspectos físicos, eu falei bastante
dos aspectos emocionais também, né? Que é o principal, é a causa, assim, principal dentre a resposta sexual feminina, né? O que atrapalha ali nessa resposta sexual, os aspectos emocionais estão em primeiro lugar. Vocês querem que eu fale um pouquinho sobre o quê? Um pouquinho mais sobre disfunção? Porque eu gosto de explicar, cada sexólogo tem a sua maneira de trabalhar, né? Muitos gostam de ensinar mais sobre o sexo em si. Eu gosto a minha linha de trabalho é falar muito sobre isso, sobre as disfunções. Por quê? Porque muitas mulheres não sabem. Muitas mulheres não sabem o que acontece com o seu corpo. Ela só sabe que ela tem uma dificuldade. Ela acha que esse problema é só com ela, que não tem jeito, porque é ela que tem esse problema. Então, a minha linha de trabalho é essa. Eu gosto muito de falar disso, por quê? Porque é um número muito alto de mulheres com dificuldade. Então, eu gosto muito de falar, por quê? Para as mulheres entenderem que existe, sim, que existe um número muito alto de mulher com dificuldade na sua vida sexual, né? E eu gosto também de dizer para elas que também o quê? Existe tratamento, né? Existe tratamento para elas. Vamos falar um pouquinho de orgasmo, vamos sim. O orgasmo é a queixa número 2 dessas mulheres, né? A falta de atingir o orgasmo. Muitas me perguntam, muitas falam para mim que tem dificuldade no orgasmo com a penetração. Muitas falam que, a maioria das queixas é essa. Eu tenho dificuldade no orgasmo com a penetração. Então, o que a gente vai fazer ali? Mudanças de comportamento, né? Achar uma forma, como esse corpo vai responder? Achar uma posição como ela vai se sentir confortável, né? Mas quem que vai dizer essa posição? Eu vou dizer para essa mulher a posição melhor para ela? Não, é ela, o marido dela. A gente dá as possibilidades, a gente faz assim uma educação sexual, a gente dá as possibilidades e ela, dentro do repertório dela, dentro do repertório sexual dela, do mundo interno dela, da vivência dela com o parceiro, eles vão encontrar ali a melhor forma. A gente dá o quê? Dá caminhos, mas o mundo interno é deles, né? Mas as mulheres reclamam muito disso, de ter dificuldade em atingir o orgasmo por penetração. E o que a gente fala, né? Que as mulheres, elas têm ali um órgão chamado clitóris, né? Que é somente para o prazer sexual. Não tem outra função. E tá ali. Então, explore ele, né? Procura uma posição ali que você vai conseguir estimular mais o seu clitóris, né? Isso mesmo, que vai estimular mais ele. Para quê? Para você conseguir com a penetração. Existe também exercícios que a gente passa, né? Quando a pessoa, assim, ela fala, mas eu quero ter um orgasmo com a penetração. Aí a gente ensina exercícios dessa mulher, ela Estão ouvindo? Então, aí, né, a mulher fala assim, mas poxa, eu queria ter um orgasmo com a penetração. Aí a gente ensina exercícios, né, tem exercícios que se chama manobra da ponte, que é essa mulher se estimular, ela mesma se estimular, sozinha ali. Quando ela vê que ela está próxima do orgasmo, ela penetra. Por quê? O que a gente vai fazer? Vai ensinando esse corpo a ter outras percepções, né? Eu costumo dar, assim, muito um exemplo para elas, assim, né, sua cabeça, seu cérebro aqui, e tem um fio, um exemplo, assim, bem horroroso, mas que funciona, né? A sua cabeça e tem um fio que conecta lá na sua vagina, então a gente tem que fazer esse fio, né? Se ele tiver alguma interrupção aí por causas emocionais ou o que for, a gente tem que fazer esse fio aí funcionar. Então, vamos ensinar esse corpo, né? Ensinar as percepções para ele.
E dá certo, né? Muitas, assim, trazem bastante resultados positivos com a terapia sexual. E tem também aquelas mulheres que nunca conseguiram ter um orgasmo. Tem essas também. Tem aquelas que conseguem, né, por meio da masturbação, que querem ter com a penetração, né, que aí a gente ensina exercícios, né, ensina a posição, no qual ela vai conseguir se estimular melhor, mas tem também aquelas que nunca teve um orgasmo. Mas para essas também é possível. Também, o que a gente faz? A gente vai ensinar esse corpo. Muitos profissionais dizem que é a falta de conhecimento do seu corpo. Tá, isso sim, também. Mas eu acredito, assim, que também vai além disso, né? Vai um pouco além só da falta de conhecimento do seu corpo. A falta de conhecimento atrapalha? Atrapalha. Mas, assim, vai além também da falta do conhecimento, né? Porque o que aconteceu aí para esse corpo não responder da forma que ele deveria responder? Da forma ali que às vezes o corpo responde fisicamente, né? Essa mulher tem lubrificação, mas ela fala, mas eu não consigo. Mas também existe tratamento, né? É um tratamento conjunto ali com a psicóloga, com a fisioterapeuta, né? A fisioterapeuta pélvica, ali ela também ajuda bastante, uma fisioterapeuta com conhecimento também em sexualidade, ajuda muito no tratamento, por quê? Porque a gente vai ensinar esse corpo as percepções, né? Muitas mulheres, assim, na hora da fisioterapia, a fisioterapeuta fala assim, né, contrai o músculo da vagina. E essa mulher fala, tô contraindo, mas o músculo nem mexe, né? O músculo nem se mexe, então você vê assim que não tem percepção nenhuma, né? E a fisioterapeuta fala, solta, né? E ela solta, mas só que lá os músculos pélvicos, eles nem se mexem. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o trabalho que a gente vai fazer com esse corpo? Ensinar esse corpo, né? Ensinar esse corpo a responder aos estímulos, né? Que a gente viu lá no começo. O que é sensual, o que é sensualidade? É os estímulos. Então, vai fazer o quê? Ensinar esse corpo a responder aos estímulos, né? Ele ter a percepção do que é contrair, esse músculo pélvico, esse músculo lá da vagina, porque o orgasmo é o quê? É a contração dos músculos da vagina, né? Não só da vagina, ali tem contrações ali dos músculos, mas é ali a parte pélvica ali, os músculos da parte pélvica. Então, o que a gente vai fazer? Ensinar ali esses músculos a responder ao estímulo. E funciona, né? Muitas mulheres assim, muitas mulheres assim dão bastante resultado. O que fazer para apimentar a relação? Olha, em que sentido você fala? Você quer apimentar como ali essa relação, né? Você pode fazer as suas fantasias, né? E como que apimenta essa relação? Você realizando as suas fantasias. O que você tem de fantasia? Né? O que você pensa sobre sexo? Né? Porque os aspectos culturais, os aspectos muitas vezes também religiosos, né, de cada mulher, não permitem ela viver a sua sexualidade plena, a sua sexualidade com liberdade. Muitas mulheres, nem com seu parceiro, elas têm liberdade de viver a sua sexualidade. Né? Então, apimentar a sua relação é isso, é você ter liberdade para viver a sua sexualidade, você ter liberdade para realizar os seus desejos ali com o seu parceiro, fazer aquilo que realmente você tem vontade, né? Ter essa liberdade, né? De poder viver a sua sexualidade, né? Sem ser dessa forma reprimida, que nós sempre fomos reprimidas, né? Na nossa sexualidade, nós mulheres. Desde pequenininha, a gente... como que a mulher é criada, né? É criada ouvindo, fecha a perna, menina, né? Não faz isso, menina, tira a mão daí, menina. Então, o que a gente vai internalizando? Internalizando o quê? Que sexo não pode, que sexo não é legal. É isso que as mulheres vão internalizando. Então, para você apimentar a sua relação, ter a liberdade, né? Tenha uma liberdade para você viver a sua sexualidade, fazer o que você tem vontade. Eu costumo dizer assim, se permitir, né? Se permita, mulher, se permita viver o que você tem vontade, o que você tem desejo,
né? Sem viver o sentimento de culpa, sem ter a vergonha, né? Porque a sexualidade, muitas mulheres têm vergonha de viver a sexualidade, muitas mulheres nunca nem olharam a sua vagina no espelho, não sabem nem como que é, né? Por conta disso que a gente falou ali, dos aspectos culturais que eles colocam em cima de nós, mulheres, né? Aqui, ó, que distorce a nossa autoimagem, né? Muitas mulheres acham sua vagina feia. Isso é o quê? Isso é uma distorção da sua autoimagem, né? Mas ela não é, ela faz parte do seu corpo. Muitas mulheres também acham que a vagina não faz parte do corpo dela, que não pode tocar, não pode pôr a mão. É assim, é um corpo que é o tronco e pernas, né? Não tem aqui a parte da vagina, não existe. Não pode tocar, não pode falar, né? Isso é o quê? Isso é uma sexualidade reprimida. Como que essa mulher vai apimentar essa relação se ela vive uma sexualidade reprimida? Né? Como que essa mulher vai pensar em realizar suas fantasias ali com a sua parceria se ela vive nessa repressão da sua sexualidade? Dor ao fazer sexo é normal? Não, dor ao fazer sexo não é normal. Normal ao fazer sexo é prazer, que a gente já falou lá atrás, né, sobre prazer. Dor não é normal, né? Isso também é uma queixa muito comum entre as mulheres. É isso que eu estava falando sobre o lubrificante, que muitas vezes é por conta dessa vagina estar seca. Então, muitas vezes, um lubrificante ajuda, algumas vezes não. Existe uma disfunção que chama disparonia, que é a dor durante a penetração. Então, precisa de um tratamento aí, quando essa dor é muito intensificada, né? Algumas vezes, só de usar um lubrificante, só de você fazer ali uma mudança no seu comportamento, já ajuda bastante. Mas muitas vezes também não. Muitas vezes é necessário ali uma avaliação, né? Ver o que acontece, se essa dor é mais ali fora, se é uma dor mais de profundidade, né? Precisa de uma avaliação aí, porque dor ao fazer sexo não é normal. Eu recebo muitas queixas, eu recebi uma queixa de uma menina de 23 anos, uns dias desse, que ela estava 2 anos casada e ela não conseguia ter penetração de jeito nenhum, porque doía bastante. E ela não sabia, né, qual profissional procurar, só que ela me procurou pelo WhatsApp. Eu falei, procura um ginecologista. Ela falou, já procurei um ginecologista, mas não consegui obter nenhum resultado. Geralmente é bom, quando é uma queixa sexual, procurar um profissional que tenha conhecimento em sexualidade humana, e vai saber lidar melhor com esses casos aí. Tá? Manda mais pergunta, e fica melhor assim para a gente interagir. Vocês têm o costume, vocês já se olharam, vocês conhecem o seu corpo, como que é vocês? Fala um pouquinho para mim. Ou vocês estão mais reprimidas, vivem a sua sexualidade com liberdade? Como que tá vocês, mulherada? Vocês estão vivendo aí a sua sexualidade com liberdade? Ou vocês estão ali reprimida, não olham a sua vagina de jeito nenhum, não faz parte do seu corpo? Deixa eu saber aqui com qual público eu estou falando, né? Eu gosto de saber com qual público eu estou falando. Por quê? Para a gente levar conhecimento dessas mulheres, né? Para a gente levar um pouquinho de conhecimento aí para essas mulheres. Isso é muito comum, ter uma dificuldade de se conhecer, de se tocar, por conta disso, entendeu? Por conta desses aspectos culturais que as pessoas, né, que vem sendo jogado em cima de nós, né? Isso daí que não pode, né, que é sujo. O que a gente escuta, né? Que é sujo uma mulher se tocar, não pode pôr a mão aí. A gente vai internalizando tudo isso. Então, quando a gente está ali na fase de ter uma atividade sexual, o que está internalizado? Que não pode, que é sujo, que é feio, essas coisas que muitas mulheres vão internalizando. Então, como vai funcionar essa resposta sexual com tanta carga emocional em cima dessa mulher?
fica meio complicado. As coisas já não é muito tranquila para nós, ainda jogado tudo isso em cima da gente, então fica bem difícil da gente conseguir viver uma sexualidade com liberdade, com satisfação. Por isso que eu falo que o número é muito alto, por isso que eu tenho essa linguagem de trabalho. Eu gosto de falar para essas mulheres que existe dificuldade, e que existe mais dificuldade do que as coisas funcionando perfeitamente, né? Porque o que eu gosto de dizer bastante? Que existe dois tipos de sexualidade, a sexualidade real e a sexualidade contada. Qual que é a sexualidade que a gente conta, né? Que todo mundo conta, que é a sexualidade que funciona tudo perfeitamente. Tudo funciona bem, a minha resposta sexual é ótima, eu tenho muitos orgasmos, olha, tudo muito legal. Os homens. Eu não tenho ejaculação precoce nunca, né? Que homem vai falar eu tenho ejaculação precoce ali no meio de um monte de homem conversando, né? Então, essa é a sexualidade que a gente conta, mas aí tem a sexualidade real, né? A sexualidade real, ela tem aí as suas dificuldades, que são bastante, bastante. Então, eu gosto de falar sobre a sexualidade real, tá? Eu sou uma sexóloga que falo sobre a sexualidade real. Eu não venho aqui dizer, olha, mulheres, olha, vai ter 3 orgasmos fazendo isso daqui, porque aquelas que têm uma dificuldade, ela vai se sentir como que essa mulher vai se sentir? Com mais baixa autoestima do que ela já se sente, né? Ela já vai se sentir ali, ela já tem ali que nem eu falei ali, ó, uma dificuldade na sua percepção sobre si, né? A sua figura feminina ali já tá distorcida, né? Então eu venho aqui falar, olha, mulherada, faz isso aqui que vai ter 3 orgasmos. Essa é a sexualidade que as pessoas contam, né? Essa é a sexualidade que a maioria das pessoas contam. Mas eu gosto de contar, de falar sobre a sexualidade real, que a real é essa, a sexualidade real, ela é essa, ela é cheia de dificuldades, cheia de desafios, e a gente tem que fazer o quê? Vencer esses desafios, que às vezes com uma educação sexual, né, com conhecimento diferente, a gente melhora. Para quê? Para poder ter uma satisfação. Porque o número de insatisfação sexual é muito grande. Então, eu gosto de falar dessa sexualidade, gente, da sexualidade real. Não sei se era isso que vocês estavam esperando, né? Porque muitas pessoas, assim, esperam uma sexóloga para falar. Olha, é isso mesmo, né? Faz assim que você vai ter muitos orgasmos, faz assim que você vai ter muitos orgasmos, né? Mas esse é a minha linguagem de trabalho. Falar sobre a sexualidade real, né? Falar sobre esse casal aí, que o marido tem ejaculação precoce e a mulher sente dor na penetração, né? Então, como vai fazer ali para esse casal conseguir ter uma satisfação sexual? Vamos achar meios. Vamos achar ali uns meios para os dois ter satisfação. Assim. Olha aqui uma pergunta. Olha, eu não falei sobre também uma outra disfunção sexual que tem, que também é muito comum, que é o vaginismo, tá? O vaginismo, pode ler em voz alta? Ah, então tá bom. Vou ler então para vocês. Tenho 20 anos, comecei a ter relações sexuais há um pouco mais de um ano. E por mais que eu tenha feito sexo pouquíssimas vezes, eu sinto a entrada da minha vagina arder. E nunca tive um orgasmo. O que pode estar acontecendo? O que pode estar fazendo com que isso ocorra? Então, vou falar aqui um pouquinho, não sei se meu tempo já está esgotando, vou falar aqui um pouquinho rapidinho sobre o vaginismo. O que é o vaginismo? O vaginismo é a contração involuntária do músculo da vagina. Essa vagina, ela tem uma contração ali nos seus músculos ali do assoalho pélvico, e essa mulher, ela não consegue ter penetração. Por mais que ela tente, não é impossibilitado dela ter penetração. Ou se ela consegue, dói muito. Por quê? Por conta dessa musculatura, uma musculatura rígida,
né? Então, muitas mulheres também apresentam um quadro de vaginismo. Então, se tem muitas tentativas ali de penetração, lógico, não fala ali na sua primeira penetração, que tem sim ali uma dificuldade, né? A sua primeira penetração tem uma dificuldade, mas quando essa dificuldade se estende por muito tempo, né? Essa dificuldade ele começa a se estender, você fez a primeira tentativa, você fez a segunda, você fez a terceira, você fez a quarta, sabe assim, muitas tentativas e não consegue penetrar. Então, é bom de ir fazer uma avaliação, porque existe isso daí, essa contração involuntária ali desse músculo da vagina, né? Por isso que eu gosto de falar, para as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas não sabem o que acontece com o corpo dela, né? Ela só sabe ali que ela não consegue ter penetração, já tentou 10 vezes, muitas vezes, mas não consegue, não penetra. E ela fica pensando, o que que eu tenho? O que que acontece que eu não consigo ter uma penetração, que dói tanto e não consigo de jeito nenhum? Pode ser isso, tá bom? E a falta de orgasmo é isso que eu falei aqui bastante, né? Muitas mulheres têm essa dificuldade. Muitas. Aí o que que a gente vai fazer? Às vezes, uma mudança ali no comportamento resolve, né? Uma mudança ali de uma posição, né? Você usar lubrificante, como você falou ali, que arde. Então, às vezes, por a sua vagina estar seca, não dá para ter penetração sem você estar lubrificado o suficiente. Um lubrificante ajuda muito, né? A falta de orgasmo é isso. Às vezes, uma mudança ali de posição, uma mudança de estímulo ali no seu clitóris, entendeu? Uma posição que você estimule melhor o seu clitóris pode te ajudar. Às vezes, não, né? Às vezes, se é ali uma dificuldade no orgasmo recorrente em todas as suas relações sexuais, então, você pode buscar uma ajuda, né? Tem profissionais aí habilitados que estudam muito essa área da sexualidade feminina, que pode sim ajudar, que pode sim fazer com que você tenha satisfação na sua vida sexual, certo? Mais alguma coisa, gente? Vocês querem mandar mais perguntas? Como que tá aí? Se vocês quiserem mandar mais perguntas, tá bom? Manda mais perguntas pra gente e consulta com psicólogos ajudam a descobrir a causa de algum problema com dor, relaxamento, etc. na hora do sexo? Sim, né? Olha, eu costumo dizer assim, se, lógico, né? Os profissionais, eles estão habilitados, mas se é relacionado ao sexo, procurar um profissional que tenha uma especialização em sexualidade. Por quê? Porque ele vai entender melhor a sua queixa, né? Ele tá ali, ele estudou ali, se especializou ali somente em queixa sexual, então ele vai saber melhor lidar com essa queixa que você está trazendo para ele, né? Mas o trabalho sempre é em conjunto, né? Não dá para você tratar que nem uma mulher com vaginismo. O músculo dela não ficou ali rígido do nada. Esse músculo resolveu ficar rígido ali, não vai ter penetração. Não, é algum bloqueio emocional que aconteceu ali, né? Alguma coisa aconteceu nesse emocional, nesse psíquico dessa mulher, que fez o sintoma aparecer ali nesse músculo pélvico. Entendeu? Então, sempre é um trabalho em conjunto com o psicólogo e com os outros profissionais. Um psicólogo
Estão ouvindo? Então tá. Nossa, eu perco tanto raciocínio quando eu escuto aqui travou o áudio. Então, o que eu estava falando era isso, né? Como do psicólogo, sim, ele vai sim, a queixa que você está trazendo, a sua fala que você está ali levando para ele, sim, ele vai saber fazer um diagnóstico, conseguir fazer um diagnóstico, saber ali por meio do que você está levando para ele, dessa sua queixa, saber sim, se é uma dispareunia. O que é a dispareunia? É a dor na penetração. Pela sua queixa, ele vai saber ali se é um vaginismo, né, ou se é uma anorgasmia. O que é a anorgasmia? É a falta de orgasmo nas suas relações sexuais. Mas, gente, eu falei aqui bastante, né, de tudo, das dificuldades das relações sexuais, né, porque é isso que eu gosto de falar, né, como eu já disse aqui, a sexualidade real e a sexualidade contada, né, existem essas duas sexualidades. E eu gosto de falar sobre a real, e a real é essa daí, cheia de dificuldades. Mas, de repente, também, isso não te traz sofrimento, né? Você não tem um orgasmo, você não tem lá uma vida sexual, você não tem uma vida sexual ativa, mas isso não te traz sofrimento. Beleza também, então você não precisa de nenhum tratamento. O tratamento é para quê? A pergunta, número 1, a pergunta que abre as portas assim, né? Isso te traz sofrimento? Né? Se essa mulher fala, poxa, isso me traz sim, me traz muito sofrimento, eu não aguento mais viver dessa maneira, então é possível de tratamento. Agora você fala, não me traz sofrimento nenhum, para mim tá legal, tô bem, não quero saber, também tá legal, também tá bom, então. Né? Então, tudo parte daí. Te traz sofrimento? Nunca consigo me tocar, não sei o que acontece. Tenho vontade de me descobrir, mas não sei como. Então, bloqueios emocionais, né, cargas culturais, entendeu? Tudo isso que é jogado em cima da gente, né? Como eu já falei bastante aqui desses aspectos culturais mesmo, né? O que é culturalmente permitido, né? Os homens é culturalmente muito permitido eles se tocarem, eles se masturbarem, né? Entre os homens é muito comum essa prática. Agora, entre as mulheres, não. As mulheres, você vê que as mulheres nem falam muito sobre masturbação. Por quê? Porque entre as mulheres, culturalmente, né, não é permitido, entre aspas, né? Vamos colocar aí uma aspas, entre aspas, para as mulheres isso não é permitido. Então, esses aspectos culturais fazem com que você não consiga, porque você já tem internalizado ali que você não pode, que isso não é legal, que isso é sujo. Então, você não consegue por conta desses aspectos culturais. Né? Mas se você tem vontade, né, tem que sair desse sentimento de culpa, sair desse sentimento de cobrança, de autocobrança, né, e viver a sua sexualidade com liberdade. Entendeu? Espero ter ajudado aí, né, respondendo, mas é bem isso. Se permitir, a palavra fica assim, fica se permitir, né? Se você se permitir viver a sua sexualidade de uma forma assim, que você tenha liberdade para viver ela, você vai conseguir. Quando comecei a fazer hormonoterapia, perdi o libido, fiquei muito chateada, tive que me reinventar, pois sou casada. É isso mesmo. Mas aí você disse tudo, se reinventar. Lembra que lá no começo a gente disse se redescobrir? Você tem que conversar com o seu médico, né? É muito importante você falar para o seu médico isso, né? Um dos sintomas é isso, sim, né? É uma queda no desejo. Mas é bom o médico estar sabendo, né? Você passar isso para o seu médico. E isso acontece muito também. As mulheres sentem vergonha, né, de falar sobre a sua vida sexual com os médicos. Mas não. Por quê? Porque a vida sexual ela faz parte de uma qualidade de vida. Ela não está ali fora. Né? A Organização Mundial da Saúde, para dizer que uma pessoa tem qualidade de vida, a vida sexual faz parte. Então, não tem como descartar. Para você ter uma qualidade de vida, não tem como descartar a sua vida sexual. Ela faz parte.
Então, fala para o seu médico, né? Coloca isso para ele. E faz isso. E faz também lá o que eu já falei lá atrás, o desejo sexual responsivo. Lembra que as mulheres, ela tem o desejo sexual espontâneo, né? Que é aquele desejo sexual onde é espontâneo, que ela vai lá, se masturba ou transa. E tem o desejo sexual responsivo, que é onde a gente tem que ter a resposta de um estímulo, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que se permitir, né? Se permitir, se dedicar ali para poder ter esse desejo sexual responsivo, entendeu? Durante o tratamento, não tinha nenhum desejo sexual. Sim, acontece muito, acontece bastante, né? Por conta da medicação, por conta da medicação. O que a medicação faz? Baixa o desejo, secura a vaginal. Então, a gente tem que focar no quê? Nisso que eu estou falando. Desejo sexual responsivo. Vocês têm que lembrar disso, mulherada. O desejo não é espontâneo. Não, se não está vivendo ali o desejo espontâneo, então tem que buscar o desejo responsivo. Qual que é o desejo responsivo? Aonde o corpo vai responder ao estímulo. E para ter o estímulo, a gente tem que o quê? Tá ali se permitindo, porque senão não vai ter o estímulo. Né? Se sempre eu digo não, sempre eu digo não, sempre eu digo não. Como que o meu corpo vai responder a esse estímulo? Né? Então, tem que fazer o quê? Me permitir. Permitir entrar ali na atividade sexual. Para quê? Para o corpo começar a ter esse desejo responsivo. Porque o corpo começa a responder. Entendeu? Conseguiu entender? Né? Vamos trabalhar aí bastante esse desejo responsivo aí. Vocês têm que lembrar que o desejo responsivo a gente tem que, vamos dizer assim, deixa eu achar uma palavra adequada para falar para vocês. A palavra adequada é essa, é permitir, estar ali disposta também, né? Acho que a palavra adequada é essa, é estar disposta a uma relação sexual, né? Disposta e se permitir também. Para quê? Para que a resposta a esse estímulo aconteça. Tá bom? Vocês querem mandar mais pergunta? Olha, essa pergunta que eu tive que me reinventar para ser casada é uma pergunta, assim, bem interessante, né? Porque é assim que a gente escuta bastante. Muitas mulheres falando assim, poxa, eu não tenho desejo sexual, mas eu sou casada. Né? Aí a primeira coisa que eu falo é assim também. Você tem que fazer também por você, né? Para você ter uma satisfação. Sim, é uma troca. Sexo é uma troca, né? A gente vai trocar com o nosso parceiro ali, com a nossa parceria, né? Mas tem que você também ter uma satisfação, né? Porque não adianta você fazer a troca onde a sua satisfação, você não atinge a sua satisfação, né? Então, dentro dessa troca, tem que haver uma satisfação para você também. Entendeu? Muitas mulheres me vêm com essa queixa. Ah, eu não tenho orgasmo com penetração e o meu marido me cobra. Eu tenho um orgasmo com penetração. Eu falo, nossa, ele te cobra, mas ele quer agora determinar o jeito que o seu corpo responde, né? Se o seu corpo não responde dessa maneira, faça sexo do jeito que o seu corpo responde, né? Faça ele de uma maneira que o seu corpo responde, né? Tem que tirar também essa cultura mais masculina, feminina também, só que mais masculina, essa cultura de pornografia, né? Onde lá na pornografia é isso, é a sexualidade contada, né? Lembra que eu falei que existe a sexualidade contada e a sexualidade real? A pornografia ali é uma sexualidade contada, é uma encenação, onde os homens assistem aquilo e acham que, nossa, é assim que as mulheres respondem na sua sexualidade. Encostou, ela já está pronta para fazer sexo, e não é, né? Não é dessa maneira. Né? O homem já está terminando e a mulher ainda nem começou. Né? Então, não é dessa maneira, é uma sexualidade ali contada, não é real. Após o uso do medicamento, a vida acabou. É uma fase difícil, pois fiz muita cirurgia, foi preciso me reinventar.
e contar com o carinho e paciência do meu parceiro. Ai, que coisa linda, isso é muito importante, né? Ter um parceiro ali do lado, que apoia, que ajuda, né? E é isso mesmo. Eu imagino mesmo que o desejo acabou. Mas olha, mas lembra-se disso hoje, tá bom? De trabalhar esse desejo sexual responsivo, né? Será que mesmo ali você trabalhando esse desejo responsivo ali, você se permitindo, você entrando ali na atividade sexual, seu corpo também não respondia? Será que era uma dificuldade no desejo ou será que já era ali uma dificuldade no seu orgasmo? Né? Porque assim, é dividido também. Desejo, como que a gente avalia ali aonde está ali a queixa dessa mulher, né? A resposta sexual é desejo, estação e orgasmo. Aí ela traz a queixa, aí a gente vai observar o quê? Se essa queixa está ali dentro do desejo, que é ali o início da resposta sexual, né? Porque se a queixa está ali no começo, também não vai, o gráfico também não vai seguir, não vai continuar para ter a resposta da excitação e chegar no orgasmo, né? Então a gente observa ali onde está a queixa dela, se é ali no desejo, se é na excitação ou se é no orgasmo, entendeu? Então, vê ali onde estava a sua queixa. Se for no desejo, se for ali uma queixa no desejo, tá bom, mulherada? Trabalhar esse desejo aí responsivo, lembrar que o corpo vai responder a um estímulo, tá bom? Está acabando o meu tempo, tá? Tem 3 minutinhos aí restante. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Eu não falei de ressignificar, né? Vamos falar aqui rapidinho, então. Que é um método utilizado para fazer com que as pessoas possam atribuir novo significado a acontecimento através da mudança de sua visão de mundo. Lembra que a gente falou de mundo interno? Então, ressignificar é isso, né? Fazer uma mudança, né? Do que foi internalizado ali no nosso mundo interno, né? Porque com certeza não foi um processo fácil, foi um processo difícil, um processo doloroso. Em cada uma ficou a sua marca, né? Que a marca que ficou em uma não ficou em outra, mas é possível ressignificar. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês, se vocês quiserem seguir lá, eu respondo bastante dúvida, tá bom? O meu intuito é ajudar as mulheres aí na sua sexualidade, ajudar as mulheres a elas entenderem o que acontece com o seu corpo, né? Porque muitas é isso, elas têm ali uma dificuldade, não sabem o que acontece, acham que é só com ela, né? Então, o meu intuito é esse aí, é ajudar as mulheres a se descobrirem sexualmente, tá bom? Eu quero agradecer aqui a minha participação. Agradecer aqui a minha participação. Espero que vocês tenham gostado, que foi um pouquinho do que vocês esperavam, né? Como eu disse, cada sexólogo tem a sua maneira aí de trazer o seu trabalho, e essa é a minha maneira, tá? Eu gosto de falar da sexualidade real, que essa é a sexualidade real, cheia das suas dificuldades, que a gente tem que estar aí se redescobrindo a todo momento. Nós agradecemos, Janaína, agradecemos pela presença, pela disponibilidade, parabenizo pela palestra, né? Temos algumas intercorrências aí, mas acontece. Muito obrigada por já ter respondido as perguntas. Tá ouvindo? Sim. A gente tá assim, de uma forma digital, tem os seus... De uma forma Aí tem as suas dificuldades, né? Mas funciona também. Sim, mas foi ótimo, foi maravilhoso. Nós agradecemos muito e agradecemos também aos participantes que fizeram as perguntas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.